Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Ainda mais hoje, sexta-feira, Dia Internacional da Alegria. Nosso Visão Geral no ar, sempre tratando de assuntos de interesse popular, com muitas personalidades importantes dos diversos segmentos da sociedade brasileira. Hoje eu vou entrevistar aqui o Edson de Paula. Ele é psicanalista e especialista em ciência do comportamento. Ele é coach comportamental. Você que é mulher, com toda certeza, vai gostar demais da entrevista de hoje. E você que é homem também. Você vai entender muitas vezes algumas situações em casa por conta até da sua mulher estar trabalhando, de repente na maternidade, aquela coisa toda. E o Edson de Paula vai explicar muito pra gente hoje aqui, tá bom? Muito obrigado pela presença aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bem, tudo certinho? Tudo bem, Alberto? Bem. Brinquei aqui com você fora do ar, mas a gente precisa ter um divã aqui, né? Aí eu me deitava, você já te entrevistava e você já fazia uma análise aqui. Aliás, uma coisa muito interessante, Edson, que há tempos atrás eu ouvia muito a minha irmã falar para mim: eu só estou bem porque eu fiz análise. Eu só estou bem porque eu fiz análise e tal. E vejo, e o tempo passou, por alguma razão eu não precisei, não senti a necessidade de levar meus filhos para análise, essa coisa toda, mas eu tenho muitos amigos que os filhos já desde criancinha começam a fazer análise. Interessante isso, né? Hoje em dia é muito comum você ver, assim, existe um trabalho aí na área mais infantil também, dos psicanalistas, dos terapeutas. E as crianças, hoje em dia, com várias questões, essa modernidade toda, a era digital, e muitas vezes com problemas de relacionamento já em fase infantil. Sei. Então, é onde começam realmente as primeiras percepções do mundo, né? Então, são as fases, é bom que se lide realmente com as crianças. É como a planta, né? É a raiz, é dali que nasce tudo e a gente depois... A árvore será tão boa quanto for a raiz. É uma coisa assim, a semente, aquela coisa toda, né? Existe o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. São coisas totalmente diferentes, totalmente distintas. A psiquiatria, a pessoa tem que ter curso de medicina, tem que ser médico, e é um dos segmentos da medicina, é isso, né? Sim, sim. Pode prescrever medicação e aquela coisa toda. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Edson. Especialista em ciência do comportamento e trabalha com foco no desenvolvimento contínuo da excelência humana em todas as esferas, tanto profissional quanto pessoal. Autor de 5 livros e formado em psicanálise clínica e comunicação social. Possui mais de 15 anos de atuação como coach, treinador e palestrante e já formou milhares de líderes e coaches no Brasil e no exterior. Que bom, hein? Também atua fora do país. Já há alguns anos já. Mais de 10 anos já. Trabalhando nessa área. O que te dá mais prazer, hein? É lidar com pessoas, com gente. Eu sinto muito, muito prazer, eu amo demais lidar com o ser humano. Na área, você também como comunicólogo, jornalista, você sabe, a comunicação sem o comportamento não tem liga. Não tem liga, com toda certeza. Mas hoje administrar pessoas é uma coisa muito séria, né? Esse é o grande dilema da humanidade, administrar as emoções humanas. Somos seres emocionais e emocionalmente negativos ainda por cima. Se você parar para pensar das 4 emoções básicas do ser humano, tristeza, raiva, medo e alegria, sobra apenas a alegria para compensar um pouquinho, 75% dessas emoções básicas aí. Tristeza, raiva, o medo e a alegria. Se você dividir, dá 25% para cada um. 25%, então 75% da nossa essência é emocionalmente negativa. E como lidamos com essas emoções no dia a dia que faz a diferença. Sabe, o Edson, que às vezes eu falo para algumas pessoas que estão chorando por determinadas situações que, claro, quando você está de fora, você até às vezes age irrelevante e tal, mas só ninguém mesmo consegue viver ou analisar sem estar vivendo em si, o foco. Mas, às vezes eu digo, olha, poupe um pouco das suas lágrimas, porque haverá momentos em que elas serão inevitáveis, né, na vida. E antes da gente começar aqui o mote da nossa entrevista, acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso aqui, ainda agora quando você vem me dar me abre esse espaço, né? Eu sempre digo que a vida, ela é feita de
milhões e milhões e milhões, infinitos momentos de felicidade que você não valoriza e pouquíssimos, mas pouquíssimos momentos muito tristes que você não esquece jamais. É mais ou menos isso? Exatamente. Se você pensar na psicologia positiva, que é o estudo das emoções, de forças de virtude, como, por exemplo, fé, esperança, coragem, ainda assim a psicologia positiva, ela estuda os aspectos positivos das nossas emoções. Então você vai entender que existem dois tipos de felicidade. Existe uma felicidade, que é uma felicidade fast food, é uma felicidade pelo prazer, ela é imediata, aquela comer um pedaço de bolo, de chocolate, um pedaço de pudim de leite condensado, aquele primeiro pedaço é maravilhoso, o segundo já nem tanto. São aqueles momentos de felicidade que passam rapidamente. E o segundo tipo de felicidade é a felicidade por gratificação, daquilo que você é grato na vida, os momentos que você tem, os momentos de felicidade, como, por exemplo, o nascimento de um filho, uma festa que você teve com sua família, em que estavam todos reunidos, quando você recebeu o seu primeiro diploma, ou de repente a comemoração no futebol de um momento feliz também, junto à torcida, uma conquista de um campeonato. Inúmeros. Isso é gratificante, porque e a gente tem que valorizar. Exato. A gente não valoriza. Aí, quando você às vezes pergunta para uma pessoa qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida? Aí você pergunta, qual foi o momento mais triste da sua vida? Foi, o triste ele se lembra. O momento mais feliz, porque são muitos, né? Bom, vamos aqui na nossa entrevista? Sim. Isso já foi um pedacinho do divã, né? Já foi uma conversa, já foi um pouquinho da análise aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é preciso para conciliar a vida familiar com o trabalho. Claro que em relação aí a homem e a mulher. Depois a gente vai entrar especificamente mais no aspecto feminino. Sim. Principalmente no que diz respeito à carreira e trabalho, é preciso que se planeje muito bem as atividades que são inerentes ao trabalho e também, por exemplo, ao fato de você ser pai ou ser mãe. É inevitável. E quando você tem um novo ser surgindo no mundo, que as coisas mudem também à sua volta. E a mudança provoca o quê? A mudança provoca um realinhamento de padrões de comportamento e de hábitos na nossa vida. Como, por exemplo, no caso de uma mulher, especificamente agora falando um pouco mais da mulher. Sim. Essa mulher que é acostumada a ser um pouco mais autônoma, muitas vezes ir a uma academia, fazer algumas atividades além das atividades de rotina de trabalho, então ela tem uma outra vida. Então, pensar que quando ela tiver essa gravidez, e no evento dela ser uma mãe, ela vai precisar reajustar os seus padrões, os seus hábitos. E, logicamente, priorizar as questões que conduzem ao ato de ser mãe. Porque o ato de ser mãe já existe em si ali um trabalho para ser feito. Toda uma regra a ser cumprida. Exatamente. Né? Então, nesse momento aqui, precisa entender o que está acontecendo na minha vida, o que cerca a minha vida e o que eu quero daqui para frente. Se o ato de ser mãe é um desejo da mulher, e também, por que não dizer, né, do homem, que ele queira ter um filho, precisa ter um realinhamento também de regras de conduta dentro de casa, se vivem juntos, como que eles irão cuidar desse filho. E isso chega, por vezes, a ser um fator inibidor até a ter um filho? Olha, tanta coisa que eu vou ter que mudar que eu acho melhor não ter filho agora. Isso acontece às vezes? Com certeza, e até pelo fato de que o relógio biológico nem sempre, da mulher principalmente, nem sempre acompanha o relógio da carreira. Então, se você parar para pensar todo o investimento que é feito, depois nós vamos falar até um pouquinho dos aspectos históricos, de como que essa mulher começou a buscar o mercado de trabalho e quando isso começou, mas eu vejo o seguinte, essa síndrome da supermulher, de que ela precisa provar que ela é capaz no mercado de trabalho, investe muito do tempo dela em estudos, e anos ali, dentro da sua carreira, quando ela se vê com o relógio biológico correndo contra, e a partir dos 30, até os 35 anos de idade é possível, mas depois dos 35 anos de idade, você sabe que as chances da mulher se tornar uma mãe reduzem, sem dúvida. E ela aí começa a ficar com ansiedade. Então, os aspectos que inibem a maternidade hoje, os aspectos também que inibem para um casal ter um filho são muitos. O mercado está em crise, existem vários fatores no mundo hoje que não propiciam o nascimento de novos bebês. Então, existe até incentivos em alguns países europeus
para que os casais tenham filhos. Sim, sim. Por exemplo, se você parar para pensar, Croácia, um país, eles têm um incentivo de até vários e vários meses, chega a quase um ano o auxílio maternidade, e fora a bolsa também, que é uma bolsa que eles pagam para o nascimento do bebê. Então, só existem mais, eu digo o seguinte, existem mais aspectos negativos hoje do que positivos. Luxemburgo teve uma época, um período, já faz algum tempo, que custeava moradia para casais jovens que quisessem se mudar para ter filho, porque a população do país estava envelhecendo. E lá eles não têm o Temer, né? Porque senão eles vão mudar muito lá na aposentadoria, porque está todo envelhecendo, o Temer fica louco quando fala que o pessoal está aqui, está envelhecendo. Quando é que as pessoas percebem, vamos lá, quando é que a mulher percebe que não está dando conta, não tá dando para tocar, para ser mãe, para continuar trabalhando? Existe um momento, como é que ela trabalha com isso? Na realidade, Alberto, quando a mulher ela decide ser mãe, ela faz todo um planejamento, ela opta pela maternidade, tem o seu filho, e aí tem um tempo em que ela, justamente, ela se beneficia do auxílio maternidade, Sim. que aqui no Brasil chega a 4 meses, pode durar um pouco mais, dependendo do caso, dependendo da situação. Mas o grande ponto aqui é se ela volta para o mercado do trabalho ou não depois que ela tem o filho. Porque as pesquisas, elas indicam que, por exemplo, 25% das mulheres que são mães não voltam mais para o mercado de trabalho. Optam para o emprego em que estavam. Para aquele emprego que elas estavam, para a carreira que elas estavam. Elas optam por ser simplesmente mães. Os outros 25%, elas se adequam dentro da situação, voltam para o mercado de trabalho, mas procuram se adequar naquele momento, e 50% cria uma nova possibilidade, ou um novo negócio. Vai empreender alguma coisa. Mas hoje, o Edson, os meus avós, os seus avós, né? Naquela época era diferente, mas hoje, mulher e marido, né? Eles estão compondo uma renda com 2 salários. Perfeito. E tal. E quando vem uma terceira pessoa ali, vem um bebê, ali, você já viu o preço de fralda hoje? Nossa. Né? E olha que eu sou avô, eu não sou pai mais agora, hein? Eu sou avô. Então a gente vê o pessoal, a despesa que se tem com a criança. E ainda mais, a mãe diminuindo, a renda cai pela metade, no entanto a despesa aumenta. Como é que fica? Aí que está, não fica, vai precisar encontrar outras alternativas e vai precisar muito do apoio também, se ela tem um companheiro nessa hora, para começar a encontrar essas alternativas. Então, o que acontece, Alberto, é que as mulheres hoje, elas se ajustam à maternidade. Elas se ajustam à maternidade, porque ser mãe é um princípio que a mulher defende na sua essência. Ela nasce. Ela nasce pensando nisso. Ela já é mãe quando é bebezinho, quando pega uma boneca, exato, né? Quando já começa a ser mãe ali. E essa essência da mulher, principalmente. A mulher teve uma essência histórica durante milhares de anos de ser a cuidadora e a protetora. Já o homem sempre teve a essência de ser o caçador e o provedor. Então, se você parar para pensar na história da humanidade, 13 mil anos de história, de registros históricos, a mulher entrou no mercado de trabalho há 70 anos. Então, faz pouquíssimo tempo que essa mulher entrou no mercado de trabalho. E quando ela entra no mercado de trabalho? No advento da Segunda Guerra Mundial, onde teve uma baixa enorme. 45. 45, ela já estava se inserindo, mas ali foi o grande ponto. E ela veio para quê? Para repor. Precisava cuidar e proteger. E agora eu também vou sair para caça e vou sair para prover. E quando eu saio para prover, o que acaba acontecendo? Eu vou para o mercado de trabalho ocupando o espaço de um homem que ganhava um salário, só que era preciso colocar 2 ou 3 mulheres naquela máquina. Então, o salário é reduzido até 3 vezes. Coloca um homem trabalhando aqui e 2 mulheres para tocar a mesma máquina, eu vou dividir o salário no meio. Aqui ganha 1.000, ali ganha 500 cada uma. Exato. Então daí advém já a redução salarial da mulher no mercado de trabalho. A redução histórica do salário da mulher. Agora, você está me falando um negócio aqui. Há 70 anos apenas que as mulheres estão
Então, a gente pode falar para vocês, não tem experiência nenhuma. Nós estamos há quantos anos? Há milênios. Mas muito pelo contrário, nesses elas 70 anos, muito. Elas já se mostraram muito mais competentes do que os homens em algumas áreas, porque o homem não tem essa inteligência emocional que a mulher tem. Exatamente. Aliás, foi tema de uma das nossas entrevistas aqui, a inteligência emocional. E você sabe, então, é impressionante. A mulher está ocupando um espaço, assim, muito grande, né? Muitas empresas são comandadas por mulheres, países que são comandados por mulheres. E essa capacidade que tem a mulher de criação, de desenvolvimento, em 70 anos elas chegaram num nível, então, que a gente tem que reverenciar aqui a mulher, com toda certeza. E lembrando que dados já comprovam que no Brasil 40% das famílias hoje são sustentadas por mulheres. Independente se elas estão sozinhas no lar ou com um companheiro auxiliando-as. E no mundo, 1/3 do mundo hoje já tem essa consciência de que a mulher já lidera dentro da família. Eu vou dizer uma coisa a você. Nessa minha longa estrada aqui de comunicação, eu também atuo muito na área comercial, que é o recurso hoje, né? É muito difícil você dissociar o artístico do comercial. E certa feita, conversando com uma pessoa que tem uma concessionária de automóvel, e eu trabalhava numa emissora que tinha uma audiência feminina muito maior do que masculina, aí me disse o comandante lá da agência, da concessionária: não posso anunciar com você, a sua emissora tem uma audiência basicamente feminina. Aí eu perguntei para ele: quando é que você comprou um carro sem falar com a sua mulher? Você já comprou algum carro sem falar com a sua esposa? Não tem como. Aliás, você é capaz de comprar o carro que ela sugeriu que você tivesse comprado. É assim que funciona. É verdade. Então, quem tem o poder da decisão, eu acho que realmente ela influencia. É a mulher. A mulher tem um poder de influência muito grande. O homem é muito racional, muito lógico, muito objetivo, muito prático. E sim, o homem consegue decidir em situações de crise mais rápido que a mulher. Porque a mulher, para ela decidir, ela precisa do sistema, entender o sistema e como o sistema está reagindo. E por que é que ainda perdura isso? Mariana Conte, que vereadora de Campinas, esteve comigo aqui essa semana, disse ela é feminista realmente, defensora dos direitos da mulher, e ela ainda disse que a mulher ainda é muito oprimida, tem essa coisa toda. Sob o ponto de vista do salário, essa coisa toda, quando é que nós vamos nos desprender disso? Quando é que a coisa vai ficar realmente igualada, digamos assim? Eu acredito que já está começando a ocorrer em algumas esferas, em alguns países ainda não. O fato é que a mulher, ela recebe menos em alguns países e ela é cobrada exatamente igual ao homem. Na hora de se entregar o que precisa ser entregue, ela é cobrada exatamente igual. Então, eu acho que é uma questão da valorização da mulher também, perceber que esse é o momento de arregaçar a manga, exigir os seus direitos, no que diz respeito também aos seus honorários, aquilo que ela recebe. É um aspecto de se valorizar mesmo. E as mulheres estão fazendo isso muito bem hoje, Alberto. Com certeza. O Edson, mas tem um segmento que eu nunca vi uma mulher atuar. É o meu, narração de futebol. Eu nunca vi uma mulher narrar futebol. Já vi muitas repórteres trabalhando, até comentaristas comentando, mas narrar o futebol, eu nunca vi uma mulher narrando futebol. Interessante isso, né? Mas nós já temos mulheres que são árbitros aí de futebol, claro, excelentes. Várias. Já vi várias, entrevistei várias, inclusive. E vou falar um pouquinho sobre os empreendimentos que as mulheres fazem, mas antes eu queria que você me mostrasse um pouquinho esse livro. Você escreveu 5 livros, já é isso? Tenho 5 livros já editados. Esse é um livro muito especial, é um livro que eu escrevi especialmente para o público feminino. A mulher é um show. Isso. Você não escreveu nada demais aqui, porque a mulher é um show mesmo. É um espetáculo, certo? É o livro definitivo do coaching aplicado para o dia a dia da mulher, que é linda, maravilhosa e poderosa. Mulher, olha que coisa boa, hein? Aqui, ó. Edson de Paula. Do que trata o livro? Esse livro trata da essência feminina. Ele trabalha muito com todos os aspectos e as fases de vida da mulher. A infância, a adolescência, a maturidade, a melhor idade, os aspectos da vida também, do trabalho, da fé, do amor, maternidade e carreira. Falamos muito sobre o mundo dos negócios para as mulheres. Existe um processo também de coaching totalmente idealizado para o público feminino.
onde ela vai traçar a carreira Olha dela. aqui, ó. Você parafraseou Shakespeare aqui. Carreira ou família? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Exato. Muito legal. Isso é um negócio muito sério, hein? Muito sério, mas muito legal. Esse é meu, né? É seu. Muito bem, muito obrigado. Por que a mulher começa a empreender? Há pesquisas que dizem que após a maternidade, a maternidade é a grande bola propulsora para que ela passe a ser empreendedora. Sim. E, inclusive, o próprio Sebrae, ele mostra que as mulheres estão empreendendo mais do que os homens hoje, quando elas principalmente saem para a maternidade. Porque quando ela vai para o ambiente, quando ela volta para o seu ambiente familiar, ela começa a descobrir que existem possibilidades no mercado hoje. No mercado hoje, se você parar para pensar, nós temos hoje várias oportunidades de negócio que você pode fazer, por exemplo, em um home office, trabalhar em casa. Sim. Inclusive, algumas empresas incentivam, quando as mulheres saem, elas vão para a maternidade, eles incentivam que elas trabalhem também em home office. Inclusive, vai haver a regulamentação aí da própria mudança da lei trabalhista, essa coisa toda, né? O aspecto de terceirização também está sendo muito mais evidenciado hoje em dia. Mas eu acho que é legal, eu acho muito interessante. E quando ela empreende, acho que não tem coisa melhor para a mulher ficar vendo a carinha do bebê todo dia. Imagina, ali ela vai estar ela vai estar trabalhando com amor, se dedicando, inclusive para poder auxiliá-la também, porque existe um processo no pós-maternidade, a mulher ficou mãe. É quase que inevitável que ela não entre em depressão. Isso daí é um aspecto também comportamental. Então, se ela começa a ficar ansiosa para voltar para o trabalho e de repente, porque se ela deixa esse nenê, ela sente culpa. É impressionante. A mulher começa a sentir culpa de deixar esse nenê para voltar. Então, o que ela começa a fazer? A buscar alternativas para poder ficar em casa e ter uma renda extra. E justamente nessa alternativa para ter uma renda extra é que a criatividade feminina auxilia na implementação de um novo negócio. Entendi. Então você vê mulheres, por exemplo, abrindo empresas para fazer coisas que elas gostavam. Aliás, antes de serem... Existe assim, você que estuda tanto esse aspecto, existe um segmento mais que as mulheres apreciam mais? Beleza, a parte de qualidade de vida, própria gastronomia, gastronomia, certo? Não gastronomia de gastar. A mulher gosta de pegar um cheque da gente, logicamente, consome muito. Cheque elas não pegam mais, né? Consome muito cartão. A mulher aliás, nem da gente mais, a gente que usa junto com elas. As mulheres são as maiores consumidoras que existem. Então elas estão antenadas com o mercado, muito mais do que os homens. É como você disse, vai comprar um carro, o marido tem que pedir permissão muitas vezes para a mulher, porque ela está sabendo de todos os preços, está pesquisando. Então a mulher pesquisa muito. Agora, Edson, convenhamos, hein? Tem coisa mais gostosa de você poder entrar no shopping, olhar, comprar, passar o cartão? Nossa, não tem, né? Ainda mais quando é o marido que paga o cartão. Não tem coisa mais gostosa que isso, né? Mas hoje a mulher está dividindo muito esses gastos, né? A mulher ela tem um senso muito... as mulheres estão liderando muito bem. Eu vejo nas empresas pelas quais nós trabalhamos também, existem diretoras, existem mulheres que hoje são CEOs, presidentes de empresa. Então as mulheres estão sabendo administrar muito bem. Aliás, não sei se você viu, há um tempo atrás tinha um comercial, não era um comercial, era um vídeo que apareceu na internet, a profissão mais difícil do mundo. Sim, a de ser mãe. Você se lembra disso? A de ser mulher. A profissão mais difícil do mundo. Aí aparecia uma pessoa entrevistando algumas pessoas e falava, olha, eu estou precisando aqui de um diretor de operações. Isso. E o diretor de operações, você tem que entender de medicina, você tem que entender de finanças, você tem que entender de gastronomia. Você vai ter que trabalhar 24 horas por dia se dedicando, não tem direito a férias e você não vai ganhar absolutamente nada. Você está louco? Como é que eu vou fazer isso? Assim, e se eu disser para você que existem milhões de pessoas que fazem isso, que são as mães? As mães. Foi muito bonito, aquilo né? É chocante, né? Muito Pega legal, muito. Muito legal. Realmente. Fala para mim, que você falou en passant aí sobre felicidade imediata e felicidade permanente. Dá uma descrição um pouquinho melhor, sobretudo na felicidade permanente. Principalmente no que diz respeito à felicidade, existe um estado que nós chamamos do estado de concentração relaxada. O que é uma concentração relaxada? É um estado de fluir. Você, por exemplo, aqui,
Você percebe que o tempo passa na sua atividade, no seu dia a dia? Não. Eu poderia Ainda mais dizer entrevista gostosa assim, daqui a pouco eu vou olhando no relógio e falo, já estão faltando só 14 minutos. Eu poderia dizer que isso é um fluir, que o tempo está fluindo muito bem. Então a felicidade também ela tem uma conexão com o aspecto de tempo e desse fluir do tempo. Quando você não percebe que o tempo passa e que você sente prazer numa atividade, você está totalmente imerso naquilo que você faz, eu posso dizer que você se sente gratificado com isso. Gratificado, com certeza. Isso é gratificante para a sua vida. Sim. Então, ser feliz também tem a ver com aquilo que você escolhe ser, ter e fazer na sua vida. Tá. É um processo de escolha. Então, se eu escolho fazer o que eu amo, consequentemente, eu vou ser mais feliz do que outras pessoas. Então, as escolhas definem a felicidade. Sim. Eu costumo dizer que não se pode trabalhar exclusivamente pelo dinheiro. Que eu falo sempre que o dinheiro alimenta o corpo, mas o prazer alimenta a alma. Então, não adianta, a gente tem que ter um equilíbrio. Sou muito contra as pessoas que, por vezes, dizem, ao se levantar, por exemplo, as pessoas dizem assim, eu não estou com a mínima vontade de trabalhar, mas eu tenho que ir trabalhar. Isso aí é muito relativo. Chega um momento que a pessoa vai ter que parar de fazer aquilo, não é verdade? E já coloca um peso, né? Quando a pessoa diz eu tenho que, ou eu devo, eu preciso, tudo isso coloca um peso no seu dia. O Edson, você tem aqui algumas perguntas, aliás é uma lista de 7 perguntas, é isso? Que você acha que as mulheres devem fazer para partir para uma mudança, de repente, de trabalho. Como é que você chegou a essa conclusão? Como é que você chegou a essas perguntas, que daqui a pouquinho eu vou falar quais são? Na realidade, eu tenho trabalhado também muito tempo com mulheres que são empresárias, até pelo processo de coaching, de psicanálise. Sei. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes a pessoa, ela escolhe errado o local de trabalho, ou está infeliz na sua carreira. Antes de mudar de carreira, antes de buscar algo novo, é preciso fazer essas perguntas. Essa primeira pergunta que você faz, como você se sente com relação ao seu trabalho atual? Como você se sente com relação ao seu trabalho atual significa, esse ambiente está propiciando para você tudo o que você precisa, você se sente bem, você se sente feliz nesse ambiente, porque tem muito a ver com a relação do ambiente, nesse caso. Não apenas com o comportamento da pessoa, dos pares de trabalho, mas esse ambiente, ele me propicia o que eu preciso. Por exemplo, quando a mulher vai precisar ser mãe ou sair para ser mãe, será que esse local de trabalho ampara ela nessa questão? Ah, entendi. Bom, deixa aqui, você que está nos acompanhando aí, é bom anotar essas 7 perguntas que eu vou falar todas aqui. Importante você responder cada uma delas para você, de repente, se situar, se localizar realmente. A segunda pergunta que você pede a elas que se façam. Você se sente realizada com a sua atual carreira profissional? O que falta para você se sentir mais realizada? Tem muito a ver com a escolha também daquilo que eu me predispus a fazer na vida. Se eu escolho ser um comunicólogo, trabalhar com comunicação é a minha essência. Agora, se eu simplesmente deixei que alguém escolhesse para mim a minha carreira, filho, vai estudar, vai ser um médico, vai ser um engenheiro. Sim. E muitas vezes eu vejo, na mulher principalmente, essa questão de deixar que alguém escolha, até pela questão de muitos anos ouvindo, sendo submissa a pai e mãe. A mulher tem muito essa questão do respeito, do respeitar a opinião do outro, de querer ouvir a opinião do outro. Então, escolher a carreira faz toda a diferença. Confúcio já dizia, ame aquilo que você faz e não precisarás trabalhar um dia sequer na sua vida. Então, se você não está feliz com aquilo que você é, com aquilo que você faz, mude rápido. Muito bem. Terceira aí. Quais são os seus pontos fortes? Quais são suas melhores habilidades como profissional? Se reconhecer, porque tem muito a ver com a valorização. Se eu não reconheço o meu valor... Se eu não me dou o valor, quem vai me dar? Quem é que vai me dar? Entendi. Então, os meus pontos fortes, os meus melhores talentos sempre terão que ser enaltecidos, principalmente com os meus pares de trabalho e com os meus superiores. Mostrar o meu valor. E quando a mulher está no mercado de trabalho, eu vejo muito isso, muitas vezes numa reunião, a mulher ela espera o outro falar. Até pela questão do respeito. Então ela deixa de se posicionar em alguns momentos
Não, seja assertiva, se posicione, fale aquilo que você está sentindo, com respeito a si mesma e com respeito aos outros, se valorize. Apesar de que falam que a mulher fala demais, tá certo? Ela fala demais, mas ela fala assim, socialmente demais. Mas muitas vezes numa reunião de negócio, em que precisa colocar ali um ponto de vista, uma opinião, fazer ser respeitada, muitas vezes ela deixa com que o outro fale primeiro. Eu sei porque tem um amigo que ele fala assim, quando tem uma menininha e um menininho juntos, aí chega você e fala assim, nossa, que coisa linda vocês, qual que é o seu nome? Fala pra menininha, ela fala assim, o meu nome é Priscila, e o seu? Pergunta pra menina, ela responde, o dele é Pedro. Quer dizer, então tá vendo, é por isso que falo. Eu tenho mais 4 perguntas aqui que a gente vai fazer já, tá bom, Edson? Que pontos você precisa melhorar? Quais as habilidades você precisa desenvolver? Não basta eu saber quais são as minhas melhores competências. Eu preciso saber também onde eu sou incompetente. O que eu preciso conhecer mais, fazer mais e querer fazer mais. Então, muitas vezes, os pontos de melhoria, eles são a mola propulsora para que as minhas potencialidades se enalteçam ainda mais. Muito no legal. meu limite que eu reconheço a minha Muito potencialidade. Legal. Interessante que, conversando com um médico outro dia aqui, ele disse que quando você vai fazer uma dieta, a primeira coisa que você tem que fazer é se olhar no espelho e falar assim, eu estou gordo, mas eu vou emagrecer. Essa primeira parte eu já resolvi. Olha para o espelho e falo, eu estou gordo, mas a segunda parte eu ainda não consegui, mas ainda vou conseguir. Vamos lá, Quinta, se pudesse mudar algo na sua vida profissional, o que você mudaria? Se pudesse mudar algo na sua vida, o que você mudaria ou o que seria? E o que seria agora? Porque muitas vezes as pessoas protelam. As pessoas já sabem o que precisa mudar, mas elas ficam evitando. Elas ficam se auto-sabotando. O princípio da autossabotagem inibe a pessoa ao sucesso. Então, identificar exatamente, olha, isso daqui não está mais fazendo parte. O que é que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? Muito bem. É a grande pergunta. Isso aqui achei interessante. Liste 3 objetivos que você deseja conquistar na sua carreira profissional. Já foi comprovado que quando você tem uma intenção, se você não transforma essa intenção em objetivo e não escreve, você não traça um plano de ação, isso daqui pode ser que, por algum momento, saia da sua vida. Então, você tem que escrever. O hábito de escrever coloca você com a sinestesia, a parte visual e toda a sua mentalização projetando para o futuro. E aí você se cobra também, porque quando está escrito é como se fosse um contrato que você estabelece consigo. É o preto no branco. É o preto no branco. Escreveu, não leu, o pau comeu. Exatamente. Tem que fazer. Muito bem. E aí chegamos à última questão aqui. Quais serão as ações que irão fazer com que você se aproxime desses 3 objetivos, os quais você ali colocou? E aqui você parece que colocou um lema jornalístico. Só faltou um aqui, ó. É o que, como, quando, onde e por quê. Só faltou o porquê aqui, que não vem ao caso porque não é jornalismo. Mas tem uma pergunta que todo mundo deveria se fazer também. Todo mundo normalmente se pergunta, o que vou fazer, como vou fazer, onde vou fazer, por que vou fazer, quanto vai custar. A grande pergunta é, para quem? Para quem eu estou fazendo tudo isso? Se é para mim, ok. Se eu coloco outras pessoas como intenção, ok também. Porque o para quem, eu coloco um sistema todo conspirando ao meu favor. Não é só para mim, muitas vezes. Eu faço isso para minha família, eu faço isso para uma comunidade. Então, sempre pensar em algo maior para a vida. Não apenas em você. Pensar que tudo na vida pode ser ganha, ganha, ganha. Eu ganho, você ganha, o outro ganha. E assim que você é valorizado pela vida. Sim, com certeza. Felicidade também poder comprovar. Repartir também, né? Repartindo. Sim, compartilhar, né? Não fazer como o Neymar fez ontem na seleção. Só ele quis jogar, foi horroroso, né? O Neymar achou que só porque ele custa tudo aquilo, não sei se vale, mas custa tudo aquilo, tem que fazer gol, tem que ser estrela, não, tem que dividir. Felipe Coutinho, que não tem essa fama toda, arrebentou, né? O Gabriel Jesus, enfim. É mais ou menos por aí. Você sabe que o futebol dá muita margem para que a gente analise a vida atual. Verdade, Aliás, você está fazendo um livro sobre isso? Sim, eu tenho o livro Torcendo por Você, que já está na 2ª edição. E ele faz exatamente uma analogia sobre o futebol e a vida, seja no ambiente pessoal ou corporativo.
Ah, tá. E é realmente como você E disse. quando é que você lança? Eu estou relançando ele agora, na próxima terça-feira, dia 5, na Livraria Cultura, Shopping Ibirapuera, São Paulo. Muito bem. Que conselho você daria para a mulher que teve o bebê e que, olha, eu não quero mais voltar naquele trabalho que eu tinha? Que conselho você dá para ela? A primeira dica é que ela tenha consciência do impacto na vida dela. Se isso realmente é uma decisão, porque muitas vezes, Alberto, as mulheres, elas tomam algumas decisões de forma inconsciente. Então, tomar uma decisão consciente é se responsabilizar por ela. Saber que tudo na vida também passa. A felicidade é passageira. Tudo. Muitas vezes, aquele momento que eu estou curtindo com meu filho, ele vai crescer. Às vezes, por uma questão de tempo, eu poderia me adaptar em outra situação. Sim. Então, não ter um corte abrupto, não ter uma decisão rápida. Pensar realmente, como ela sempre fez. A mulher, ela demora um pouco mais para tomar uma decisão. E demorar um pouquinho mais para tomar a decisão de sair também no trabalho é válido. Agora, então, pense nisso. Ô Edson, mas o tempo que ela tem de licença maternidade é suficiente para ela pensar e resolver tudo isso? Nem sempre, porque aquele tempo de 4 meses, ela está absorvido totalmente absorvido pela criança, totalmente com aquele estado de felicidade. Ou muitas vezes ela entra em depressão um pouco antes. É difícil da gente falar o aspecto do tempo aqui, porque vai depender muito do comportamento de cada mulher. De cada mulher. Mas, realmente, tomar a consciência pela decisão e pela escolha é muito importante, se responsabilizar por ela. E o papel do marido nesse contexto? Compartilhar, não apenas o marido. A mulher precisa também, não apenas do marido, do companheiro, mas de outras pessoas que possam dar suporte para ela nesse momento de vida dela. É um momento muito delicado. Sim, com certeza. E também a compreensão, porque eu imagino, muda muita coisa. Olha, nós que somos homens não sentimos, mas a mulher, primeiro que muda completamente o corpo da mulher, a anatomia muda. A mulher, depois também, enquanto ela está com aquela barriga toda, porque ela tá com a criança ali, tem aquela ansiedade, expectativa. Depois, é moroso também o trabalho para que ela recupere, volta a ficar com o corpo que tinha. Tudo isso é uma coisa que o homem precisa entender. Quem sabe seja até melhor ele fazer uma análise do que propriamente ela, né? Não resta dúvida. E ser companheiro é estar junto mesmo. Inclusive, eu estava vendo um vídeo esses dias aqui. Nos Estados Unidos, nós já temos 5 milhões de pais que abandonaram o trabalho para ocuparem o papel da mulher. Acabou o nosso tempo. Acabou. Vida. É o que você acabou de falar há pouco aqui, a gente não vê o tempo passar. É verdade. É quando a gente faz o que gosta, né? E quando a entrevista rende, o tempo passa muito rapidamente. Obrigado demais, Edson. Eu que agradeço. E você tenha muito sucesso. Fico feliz pelo convite. Muito bem, gente. Conversei aqui com o Edson de Paula. Eu tenho certeza que vocês gostaram da entrevista, gostei muito. E outras vezes vamos convidá-lo para que a gente volte aqui falar sobre esse assunto, sobretudo, que é muito interessante. Hoje é sexta-feira, ó. Dia de afrouxar o nó da gravata, né? Que delícia, sexta-feira, aí, que maravilha. Eu não vou falar para vocês até segunda, porque eu volto à noite, às 7h05, que eu faço o nosso RF Esporte Clube. Conto com a audiência de todos vocês, porque hoje é o dia do profissional da educação física. Tiago Vegetti, que é um preparador físico, estará com a gente também no programa. E a Magala Meira, que é personal trainer, que é a nossa jornalista hoje que me acompanha toda sexta-feira também. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Valeu, querido. Obrigado, viu? Eu que agradeço.